Um novo dia se inicia, mas tem gente que acorda se sentindo sozinho, mesmo cercado de gente. Tem gente que veste sorriso por fora, mas por dentro está travando uma guerra que ninguém vê. Quantas vezes você já orou pedindo paz, mas só recebeu silêncio? Quantas vezes você quis descansar, mas não encontrou abrigo em lugar nenhum? Hoje eu vou te mostrar onde a verdadeira paz habita. Hoje não é o salmista que vai falar, é o próprio Deus. Sim, Ele mesmo vai responder as perguntas que seu coração grita no silêncio. E se você está cansado de tentar se proteger com as próprias mãos, então esse vídeo foi feito para você. Fica até o final, porque nos últimos minutos nós vamos orar juntos com toda a intensidade do Salmo 91. E se você deixar Deus te tocar, essa oração pode mudar o seu dia, ou talvez a sua vida. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem palavra que cura, fortalece e te lembra. Você não está sozinho, você está coberto. Bora começar. Tem gente que vive em busca de paz, mas nunca entendeu onde ela mora. Paz não é ausência de conflito, é presença de abrigo. Tem gente que percorre o mundo inteiro atrás de um momento de sossego, mas ainda não descobriu que sossego de verdade não mora em paisagem bonita, nem em ausência de problemas, mas no interior de quem se esconde no lugar certo. O Salmo 91 não começa com promessas fáceis, nem com palavras genéricas. Ele começa com uma condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem habita, quem permanece, quem não vai e volta, quem não busca só quando dói, quem não visita, mas constrói casa, quem decide que o abrigo é definitivo, não opcional. Esse é o que descansa, esse é o que encontra paz em meio ao caos. Esse é o que consegue fechar os olhos mesmo quando o mundo desaba. Esse é o que não vive fugindo do barulho, porque encontrou um silêncio dentro do peito que não depende do que acontece do lado de fora. Essa paz é seletiva, não é para todos, é para quem habita. E o esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, é uma decisão espiritual, é um código de alma, é uma atitude de quem reconheceu que a força não vem de si mesmo, mas da sombra de alguém maior. E sombra só cobre quem está perto. Não adianta admirar de longe, é preciso se aproximar o suficiente para que a sombra cubra. E quem anda na sombra de Deus não teme o sol escaldante da aflição. Porque mesmo quando a angústia queima, Ele refrigera. Mesmo quando a culpa grita, Ele silencia. Mesmo quando a alma desaba, Ele acolhe. Mas descansar à sombra do Onipotente não é uma experiência mística e vaga. É um posicionamento de fé. Não é se desligar da realidade, é se conectar com a realidade que está acima da realidade. É saber que mesmo que a guerra continue, a sua alma encontrou um esconderijo. É andar entre bombas e ainda assim sentir paz. É saber que as setas podem até voar, mas nenhuma vai encontrar você desprevenido, porque você está debaixo de uma cobertura que os olhos humanos não conseguem ver. Quem habita, descansa. Quem descansa, confia. Quem confia, vive diferente. E quando você habita, algo muda, até no que você diz. A boca começa a declarar o que o coração já crê. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não é mais sobre ouvir dizer, é sobre declarar com convicção. É sobre olhar para a guerra e dizer, mesmo assim, Ele é meu refúgio. É sobre passar pelo vale e dizer, mesmo aqui, Ele é minha fortaleza. É sobre sentir a dor e ainda assim confiar. Porque quem habita, fala com autoridade.
Quem vive no secreto não treme com o escândalo do público. Quem conhece o abrigo de Deus não se desespera com as tempestades do mundo. A boca fala do que o coração está cheio, e quando o coração está cheio de Deus, até as palavras se tornam armas espirituais. A declaração se transforma em escudo, a confissão se torna muralha, e o inimigo treme não pelo que você vê, mas pelo que você diz com fé. E aí vem a resposta do céu: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro é uma armadilha que é colocada em silêncio, onde a vítima nem sabe que está sendo caçada. E a peste perniciosa é uma doença mortal que se espalha sem que os olhos percebam. Deus está dizendo: eu vou te livrar daquilo que você nem vê. Ele protege em silêncio. Ele age no invisível, ele guerreia nas sombras, e muitas vezes você nem percebe quantas vezes foi livre da morte, quantas vezes escapou do mal, quantas vezes foi cercado pela graça enquanto dormia, porque quem habita vive protegido até daquilo que nunca vai saber que existiu. E essa é uma das maiores provas do cuidado de Deus: os perigos que não chegaram, as ciladas que não se concretizaram, os ataques que foram anulados antes mesmo de começarem. Você só está é porque alguém guerreou por você enquanto você confiava. E essa proteção não é parcial, é total. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Deus usa a imagem de um pássaro que protege os filhotes. Ele te cobre, ele te envolve, ele te esconde. Mas não apenas isso, ele também te arma, ele te dá escudo, ele te dá broquel, ele te dá a sua verdade como defesa. Porque quem confia em Deus não vive desprotegido, vive vestido de promessa, vive guardado por palavras eternas, vive cercado por juramentos que nunca quebram. A verdade dele é a nossa arma. A palavra dele é o nosso colete espiritual. É ela que rebate a seta. É ela que responde à mentira. É ela que segura a mente quando o medo tenta invadir. Quem conhece a verdade não se curva ao engano. E essa proteção opera num tempo diferente. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Proteção noturna, proteção diurna, proteção no escuro, proteção no pico do dia. Deus está dizendo: eu sou o guarda que não dorme. Enquanto você descansa, eu vigio. Enquanto você vive, eu protejo. Enquanto você trabalha, eu cuido. E mesmo quando 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido. Essa palavra não é poesia, é escudo, é realidade espiritual, é cobertura invisível, mas infalível. Porque quem está debaixo da sombra do Onipotente não caminha sozinho. E esse livramento não é genérico, é visível, é testemunho. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Quem habita em Deus vê o que acontece com quem decide andar sozinho. Não com prazer, mas com temor. Porque quem foi guardado sabe que foi graça. Quem foi poupado sabe que não foi sorte, foi misericórdia. E quem vive na sombra dele entende que tudo que é bênção é proteção. E tudo que é proteção é presença. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Olha a troca, ele é meu abrigo, e eu sou a casa dele. Eu me escondo nele, e ele habita em mim. É troca santa, é aliança espiritual, é reciprocidade divina. Eu me entrego, ele me cobre, eu permaneço, ele me envolve. E como resultado, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma, zero. Nem praga emocional, nem espiritual, nem familiar, nem financeira. Porque quem mora em Deus tem as janelas fechadas para o inferno.
porque Deus cercou a casa, Deus selou a porta, Deus guardou a entrada, e não é só isso, Ele ainda dá ordens. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Os anjos recebem ordens sobre você. Não é coincidência, não é acaso. É ordem, é comando direto. É proteção que responde ao som do céu. E essa proteção te levanta. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Nem tropeço você terá, sem que haja cobertura. Deus está dizendo: eu vou cuidar até do detalhe, vou sustentar até no desequilíbrio, vou impedir até as pequenas quedas, porque Ele não cuida só do grande, Ele cuida do que você nem presta atenção. E aí, Deus começa a falar em primeira pessoa. Não é mais o salmista descrevendo, é o próprio Deus dizendo: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Deus responde ao amor. Deus honra quem ama, Deus exalta quem o conhece de verdade. Não quem conhece por nome, mas quem conhece por andar junto, por viver perto, por confiar no secreto, por clamar em silêncio, por depender até quando não entende. Deus conhece quem o ama e Ele diz: eu vou livrar, eu vou colocar em lugar alto, eu vou honrar quem me ama assim. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha que sequência linda. Invoca, responde. Chora, acompanha. Sofre, livra. Cai, exalta. Deus não apenas tira do buraco, Ele levanta e ainda mostra para todos que o seu filho está vivo, que venceu, que sobreviveu, que foi exaltado, que foi glorificado. Porque quem confia não é apenas restaurado, é promovido. Deus glorifica os seus, e Ele termina com a cereja da promessa. Com longura de dias fartá-lo-ei, e lhe mostrarei a minha salvação. Dias longos, dias fartos, dias cheios, vida com propósito, tempo com sentido, salvação revelada. Não é só viver muito, é viver bem, é viver coberto, é viver guardado, é viver pleno, é viver com a certeza de que não se caminha mais sozinho, é viver sob sombra, é viver com escudo, é viver com palavra, é viver com resposta. Por isso, se hoje a tua alma anda cansada de correr para todo lado, se o teu coração está esgotado de tentar encontrar abrigo em pessoas, em coisas, em promessas humanas, volta para o esconderijo, volta para o lugar secreto, volta para a sombra do Onipotente. E não visita não, mora, fica, permanece, habita, porque quem habita descansa, e quem descansa sobrevive ao que ninguém suporta. Quando Deus decide cobrir alguém, não é só para proteger do que é físico. Ele cobre pensamentos, Ele envolve emoções, Ele abraça inseguranças, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Essa imagem muda tudo, porque não é apenas um escudo distante, não é uma proteção fria e técnica, é um Deus que se inclina, que desce, que se aproxima, que se curva em amor. É o Altíssimo se fazendo ninho, se tornando abrigo, abrindo asas para acolher quem está desmoronando por dentro. É o Criador do universo dizendo: fica aqui perto, perto do meu peito, deixa eu ser tua paz. Porque tem hora que a batalha não é contra inimigos externos, é contra vozes internas, contra memórias mal curadas, contra traumas que voltam sem aviso. E é aí que a cobertura dele se torna mais do que proteção, se torna cura. Deus não cobre só o corpo, cobre a alma, cobre a mente, cobre os pensamentos que ninguém vê. Ele envolve aquilo que ninguém toca. Ele chega em lugares que nem você sabe acessar. E quando ele cobre tudo. Ele não deixa pontas soltas. Ele não deixa partes expostas. Ele te envolve como uma mãe abraça um filho em pânico.
com firmeza, com segurança, com ternura, com autoridade. Debaixo das asas dele, até os gritos mais silenciosos encontram resposta. Debaixo das asas dele, até as lágrimas escondidas ganham tradução. Debaixo das asas dele, até o pavor noturno mais sufocante encontra repouso. Porque não é qualquer abrigo, é abrigo de alma. É repouso para quem está cansado de tentar se proteger sozinho. Porque tem hora que a armadura que a gente construiu não serve mais. Tem hora que fingir força não sustenta. Tem hora que a única coisa que cura é colo, é ombro, é abrigo, é peito, é cobertura com cheiro de céu. E é isso que Deus oferece. Uma sombra que refrigera a alma. Uma presença que silencia o medo. Um cuidado que vai além do corpo, que toca a essência, que abraça o que ninguém vê. E ele não para aí. Ele diz: a sua verdade será o teu escudo e broquel. Escudo protege a frente, broquel protege os lados. Deus está dizendo: eu te cubro por inteiro. É como se ele dissesse: eu conheço os pontos cegos da tua caminhada. Eu vejo as ameaças que você nem percebe. Eu sei onde você é mais vulnerável. E é exatamente ali que eu estou. Porque quem anda com Deus não vive desprotegido. Vive guardado por uma palavra que nunca caduca. Vive selado por promessas que o tempo não enfraquece. Vive firmado em verdades que o inferno não pode revogar. Porque o que ele falou continua valendo. O que ele decretou, ninguém cancela. E se ele disse que você está guardado, então você está. Ainda que tudo grite o contrário, ainda que pareça frágil, ainda que pareça exposto, a cobertura dele não depende do que você sente, mas do que ele já determinou. E isso muda tudo, porque a verdade dele não é só informação. É arma, é escudo, é muralha, é proteção ativa. E essa verdade não falha, não quebra, não racha, ela é perfeita. E quando você se posiciona debaixo dessa palavra, você começa a ver a vida com outro olhar. Você começa a caminhar com outra segurança. Porque já não depende mais do que os outros dizem, nem do que você sente. Depende do que ele falou. E ele falou que te cobre, que te guarda, que te protege, que está com você. Então, mesmo que as setas voem, você continua de pé. Mesmo que o espanto apareça no meio da noite, você não desaba. Porque há uma verdade ao seu redor. Há um escudo na sua frente. Há um broquel ao seu lado. E há asas sobre a sua cabeça. E o que vem depois é uma promessa que desarma qualquer medo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. É como se Deus desenhasse uma cobertura 360 de noturno e diurno, invisível e evidente, físico e espiritual. Ele está dizendo: eu te cubro de tudo. E essa proteção não é teórica, é real, é vivida, é experimentada. E quem vive essa verdade, vive diferente. Porque não tem pavor que permaneça, não tem pânico que resista, não tem angústia que cresça. Porque onde Deus cobre, a paz floresce. Onde Deus abraça, o medo recua. Onde Deus reina, a ansiedade derrete. E esse espanto noturno não é só sobre o medo da escuridão literal. É sobre as crises que aparecem quando ninguém está vendo. Sobre os pensamentos que batem à porta da madrugada. Sobre os traumas que ressurgem quando tudo silencia. Sobre os ataques invisíveis que só quem vive sabe explicar. Mas Deus conhece, Deus vê, Deus sente e Deus protege. Ele guarda até quando você não consegue orar. Ele sustenta até quando você não consegue falar. Ele cobre até quando você se sente nu. Porque quem vive debaixo das asas dele já não vive vulnerável. Vive coberto, vive guardado, vive sustentado.
E a seta que voa de dia? São os ataques que vêm de repente, são as palavras que ferem, as más notícias que chegam sem aviso, as traições inesperadas, as perdas repentinas, as ameaças que se levantam. Mas quem está escondido em Deus não teme essas setas, porque já está guardado, porque o escudo está levantado, porque a palavra está viva. E não importa o quanto o dia seja difícil, quem habita na sombra do Onipotente não caminha sozinho. E a peste que anda na escuridão são as ameaças invisíveis, são os vírus espirituais, são as pragas da alma, são os males que não se veem, mas corroem, são as doenças que começam no coração, são os pensamentos contaminados, são as mentiras que se espalham. Mas Deus vê tudo isso e Ele diz: nenhuma praga chegará à tua tenda. Ele bloqueia o que você nem sabia que precisava ser impedido. Ele fecha portas que você nem notou que estavam abertas. Ele impede acessos que o inimigo queria usar. E Ele faz isso em silêncio. Enquanto você vive, Ele cuida. Enquanto você anda, Ele cobre. Enquanto você respira, Ele vigia. Porque o abrigo dele não é apenas presente, é constante. E a mortandade que assola ao meio-dia é o ataque descarado, é a guerra declarada, é o confronto aberto, é o problema que chega sem disfarce. Mas até aí, Deus cobre, Deus protege, Deus envolve. Porque não existe hora do dia em que Ele não esteja atento. Deus não tem folga, Deus não tira soneca, Deus não se distrai. Ele é guarda que não dorme, Ele é abrigo que não fecha, Ele é cobertura que nunca expira. E quem vive debaixo das asas dele, vive com a certeza de que está seguro o tempo todo, mesmo quando tudo diz o contrário, mesmo quando tudo parece inseguro, porque a segurança real não está no que se vê, mas em quem nos vê. E Deus está vendo, e Ele está cobrindo. E olha o que vem depois: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa não é sobre arrogância, é sobre segurança. Deus está dizendo: mesmo quando tudo desabar ao seu redor, você vai permanecer. E sabe por quê? Porque você está coberto, porque você está escondido, porque você está guardado, porque o abrigo não é natural, é sobrenatural. Porque o que te sustenta não é tua força, é a fidelidade dele. Porque quem habita, sobrevive. Quem confia, atravessa. Quem descansa, vence. E isso não significa que a dor não vem, que as lágrimas não caem, que o vento não sopra. Mas significa que você vai continuar, que você não será destruído, que você vai resistir, que você vai ver o livramento, que você vai testemunhar o cuidado. Porque enquanto muitos caem, você será sustentado. E não é porque você é melhor, é porque você está coberto, é porque você se escondeu nas asas certas, é porque você decidiu confiar. Essa proteção é para quem fica, não para quem só visita, é para quem habita, não para quem corre quando precisa, é para quem construiu morada, para quem fez do secreto o seu lugar preferido, para quem entendeu que a verdadeira força está na rendição, que o verdadeiro descanso está na entrega, que o verdadeiro abrigo está em Deus. Por isso, hoje é dia de voltar, de parar de correr, de parar de se esconder em lugares frágeis, de parar de tentar controlar tudo sozinho. Hoje é dia de se render às asas dele, de se deixar envolver, de se permitir ser coberto. Hoje é dia de parar de lutar com as próprias mãos e deixar Deus lutar por você. De parar de usar escudos que não funcionam e se revestir da verdade dele. De largar o medo e confiar. De calar a ansiedade e descansar. De parar de correr atrás da paz e simplesmente morar nela.
Porque a paz não mora em ausência de problemas. Ela mora em presença de abrigo. E esse abrigo tem nome. É o esconderijo do Altíssimo. É a sombra do Onipotente. É o lugar onde o barulho do mundo não invade. Onde a alma encontra silêncio. Onde o coração cansado encontra repouso. Onde o espírito abatido encontra renovo. Onde tudo continua difícil do lado de fora, mas aqui dentro tudo se acalma. Porque debaixo dessas asas, você não precisa fingir força. Você pode ser frágil, você pode ser sincero, você pode dizer que não está bem, e mesmo assim continua coberto, porque ele não exige perfeição, ele só pede confiança, e quando você confia, ele cobre, ele sustenta, ele guarda, ele envolve, ele transforma o caos em calmaria, o medo em coragem, a dor em testemunho, a lágrima em força e a fraqueza em abrigo. Chegamos à parte onde Deus fala diretamente. Não é mais o salmista narrando com poesia. Não é mais o homem interpretando as ações do céu. Agora é o próprio Deus abrindo a boca. E quando Deus fala, tudo muda. Quando Deus declara, tudo se move. Quando o Altíssimo deixa de ser tema e passa a ser voz, o mundo espiritual se curva e o coração humano se aquece. Aqui, no final do Salmo 91, a promessa toma corpo, a aliança toma forma e a intimidade ganha som. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. A voz do próprio Deus dizendo: quem me ama não fica sem resposta. Quem me ama com intensidade, quem me ama com urgência, quem me ama com entrega. Quem não me trata com indiferença, quem me busca com sede, quem não me substitui, quem me chama como prioridade, não como última opção. Esse eu livrarei, esse eu não deixo desamparado, esse eu sustento quando a força acaba, esse eu alcanço quando o mundo se afasta. Esse amor que atrai livramento não é o amor que só canta, é o amor que permanece. É o amor que fica mesmo quando a dor grita. É o amor que escolhe mesmo quando parece que Deus está em silêncio. E é nesse tipo de amor que Deus retribui com livramento. Porque o relacionamento com Deus nunca foi neutro, nunca foi indiferente. Ele não é um conceito frio que assiste à distância. Ele é um pai que responde, um Senhor que se manifesta, um redentor que intervém. Deus não é um juiz mudo, é um pai presente. Ele não ignora amor sincero, ele não despreza coração quebrado, ele não vira o rosto para quem decide amá-lo mesmo sem entender tudo. E a resposta dele não é simbólica, é real. Ele livra, ele alcança, ele invade o cenário, ele pisa no chão que era só seu e transforma a paisagem. Ele entra na história e muda o final. Poloei em retiro alto. Deus está dizendo: eu vou levantar quem me ama, eu vou esconder em lugar seguro, eu vou elevar acima da ameaça, eu vou colocar fora do alcance do mal, porque o amor dele não só livra, ele também promove. Não é apenas um amor que tira do buraco, é um amor que coloca em altura, e não qualquer altura, um retiro alto, um lugar onde a alma respira, onde o espírito se refaz, onde a mente descansa, onde o coração se protege da contaminação. É refúgio de elite, retiro reservado para quem escolheu viver perto, porque conheceu o meu nome. Essa frase carrega a raiz de tudo. Não é porque ouviu falar de mim, não é porque frequentou o templo, não é porque cresceu ouvindo sobre Deus. É porque conheceu, porque teve intimidade, porque reconheceu o caráter, porque confiou no nome dele, mesmo quando o cenário era escuro, porque sabia que o nome do Senhor é torre forte e que os justos correm para lá e são salvos. Conhecer o nome é mais do que memorizar um título, é mais do que repetir uma liturgia, é mais do que gritar por conveniência, é andar junto, é ter vida com ele, é saber como ele age, mesmo quando não se entende o porquê.
É amar a sua presença mais do que a sua bênção. É amar o caráter mais do que os feitos. É amar quem Ele é, mesmo quando parece que Ele não está fazendo o que eu queria. E esse tipo de relacionamento atrai resposta. Porque Deus não é uma energia. Deus é uma pessoa. E como toda pessoa, Ele responde a quem se relaciona. E a resposta dele não é fraca, não é sutil, é firme, é clara, é poderosa. Ele me invocará e eu lhe responderei. Que promessa, que certeza, que refrigério, porque tem hora que a única coisa que nos resta é invocar, é gritar, é clamar, é cair de joelhos e dizer: Deus, me ouve. E Ele responde. Ele sempre responde. Não no tempo do nosso desespero, mas no tempo da sua fidelidade. E quando Ele responde, até o silêncio se transforma em direção, até a espera se torna cura. Porque a resposta dele não é só uma palavra, é presença. Estarei com Ele na angústia. Isso aqui muda tudo. Porque Deus não prometeu ausência de angústia, mas prometeu presença dentro dela. E isso vale mais do que qualquer alívio artificial. Porque tem angústias que a gente precisa atravessar, tem desertos que não dá para pular, tem noites que não dá para apagar, mas dá para passar por tudo isso com alguém ao lado. E esse alguém é o próprio Deus, o próprio Eu Sou, o mesmo que criou o universo, dizendo: estarei com você no pior momento. A dor ainda é dor, mas não é mais solitária. A lágrima ainda cai, mas cai sobre mãos que recolhem. O medo ainda grita, mas grita diante de ouvidos atentos. E a alma encontra fôlego para continuar, porque quem sabe que Deus está junto, não desiste fácil. Livrá-lo-ei. Mais uma vez, o livramento aparece, mas agora com um peso ainda maior, porque depois da presença vem a ação, depois da companhia vem o mover. Deus está dizendo: eu não vou apenas te fazer companhia na dor, eu vou te tirar dela. E não é qualquer livramento, é aquele que chega quando ninguém mais esperava. É aquele que muda tudo em um segundo. É aquele que mostra que quem governa ainda é Ele. É aquele que rasga o impossível e faz do caos um palco de milagre. E esse livramento não vem porque você fez tudo certo. Vem porque você decidiu amar, decidiu confiar, decidiu conhecer, decidiu invocar. E então, o glorificarei. Isso aqui é absurdo, porque Deus não apenas salva, Ele honra, Ele exalta, Ele coloca de pé, Ele dá testemunho, Ele mostra para o mundo que aquele que passou pelo vale saiu melhor do que entrou, que quem chorou agora canta, que quem caiu agora está em pé, que quem foi ignorado agora é evidência do favor de Deus. Glorificar aqui não é só levantar, é promover. É dar visibilidade, é mostrar que o processo valeu a pena, que a dor teve propósito, que a espera gerou raiz, que a ferida virou força, que o que era humilhação virou plataforma, porque Deus tem prazer em exaltar os que o amam, em honrar os que permaneceram, em levantar os que confiaram, em glorificar os que passaram pelo fogo sem perder a fé. E como se não bastasse, Ele fecha com chave de ouro: com longura de dias fartá-lo-ei, e lhe mostrarei a minha salvação. Vida longa, mas não só em anos, em profundidade, em plenitude, em sentido, em fartura, dias cheios, cheios de propósito, cheios de paz, cheios de frutos, cheios de descanso, cheios de presença, cheios de Deus. Porque o problema não é viver muito, é viver vazio. E o que Ele promete é exatamente o contrário. É vida com sabor, é tempo bem vivido, é história que vale a pena ser contada, é jornada que deixa marca. E além disso, lhe mostrarei a minha salvação. Isso aqui é lindo, porque a salvação não é só um destino, é uma revelação contínua. Deus está dizendo: eu vou te mostrar todos os dias que eu sou o Salvador.
E como Ele mostra? Através da paz que ninguém entende, do livramento que ninguém esperava, do milagre que ninguém acreditava, da restauração que parecia impossível, do recomeço que parecia inalcançável, da força que você não sabia que tinha, da graça que apareceu do nada. Deus mostra a salvação dele nas entrelinhas da vida, no detalhe do cuidado, no abraço inesperado, no recurso que chega, na porta que abre, no choro que vira riso, no luto que vira testemunho, na dor que se transforma em propósito. E sabe o que mais? Essa promessa é pessoal, é intransferível, é direta, é íntima. Não é para multidões genéricas, é para o Ele. É para aquele que ama, que conhece, que invoca, que permanece. É para você se escolher ficar, se escolher amar de verdade, se escolher não abrir mão mesmo quando tudo diz o contrário, porque a recompensa é certa, a resposta é garantida e o resultado é salvação revelada. Por isso, hoje Deus te chama para mais perto, não para um culto, não para um momento, mas para um relacionamento. Ele te convida a amá-lo com intensidade, a conhecê-lo com profundidade, a invocá-lo com confiança, a esperar por ele com fé. E se você fizer isso, pode ter certeza, Ele vai te livrar, vai te esconder, vai te exaltar, vai te glorificar, vai te fartar, vai te mostrar todos os dias que Ele é Deus, que Ele é fiel, que Ele não falha, que Ele não esquece, que Ele não abandona quem o ama. Você pode até ter sido esquecido por muita gente, mas se você ama a Deus de verdade, você não passa despercebido no céu. Tem livramento com seu nome, tem abrigo com sua história, tem glória com sua cicatriz, tem salvação com sua jornada. Deus não ignora amor sincero, Ele retribui, Ele responde, Ele exalta. E se você está no vale, lembra disso, Ele está com você, e não só está, Ele vai te livrar, e depois vai te glorificar, e no fim vai te fartar com dias cheios e te mostrar que a salvação dele é mais linda do que você imaginava. Senhor Deus Altíssimo, hoje não queremos vir com palavras vazias, nem com fórmulas prontas. Hoje não viemos apenas para repetir orações aprendidas, mas para derramar o coração. Porque o mundo está agitado, Senhor. As vozes são muitas, as opiniões são barulhentas, as ameaças são constantes, mas Tu permaneces firme. Enquanto tudo treme ao redor, Tu és o nosso abrigo. Enquanto as certezas se desfazem, Tu permaneces inabalável. Enquanto os homens mudam, Teu trono está firme. E por isso, hoje, nos rendemos, não com vergonha, mas com confiança, não com medo, mas com fé, não com fuga, mas com desejo de permanecer. Queremos mais do que uma visita rápida. Queremos construir morada em Ti. Não queremos Te encontrar nos domingos, queremos Te habitar nos segundos. Cada respiração, cada passo, cada pensamento, que tudo em nós seja casa para a Tua presença. Nos cobre, Senhor, com Tuas asas, com Teu cuidado, com Teu amor que envolve e protege. Não queremos apenas a lembrança da Tua presença, queremos Tua presença real. Queremos sentir o Teu calor em meio ao frio do mundo. Queremos ouvir Tua voz no meio da confusão. Queremos saber que mesmo quando tudo está bagunçado por fora, por dentro ainda temos abrigo, porque Tu és abrigo. Não um abrigo frágil, mas fortaleza. Não um abrigo temporário, mas eterno. Tu és sombra que refrigera, rocha que sustenta, torre que protege. E hoje, Senhor, declaramos, em Ti escolhemos morar, habitar, ficar, permanecer, porque onde a Tua sombra repousa, a paz floresce. Senhor, faz da Tua verdade o nosso escudo. Não queremos mais viver à mercê das mentiras do mundo. Não queremos ser arrastados pelas ondas da dúvida, nem pelas correntes da ansiedade. A Tua verdade é firme. A Tua verdade é arma. A Tua verdade é escudo. Nos protege, Senhor, das vozes que distorcem,
das palavras que ferem, dos pensamentos que confundem. Nos guarda da mentira que nos diz que não vamos conseguir, que não somos amados, que não temos valor, que fomos esquecidos, que estamos sós. Nos guarda dessas vozes, Pai, porque a Tua verdade grita mais alto. Ela diz que somos Deus, que somos escolhidos, que somos amados, que somos guardados, e é nessa verdade que queremos viver. Guarda nossa mente, Senhor, porque é ali que as guerras mais intensas acontecem. Guerras de identidade, guerras de culpa, guerras de medo, guerras que ninguém vê, mas Tu vês. Tu conheces cada pensamento antes que ele se forme. Tu sondas, Tu discernes, Tu entendes a linguagem da alma. E por isso Te pedimos, protege os nossos pensamentos, protege os nossos caminhos, protege as portas da nossa mente, que nenhuma seta do inimigo penetre, que nenhuma raiz de amargura crie espaço, que nenhuma acusação do inferno encontre abrigo, que a Tua paz seja sentinela à porta da nossa consciência, que o Teu Espírito sussurre mais alto do que o medo, que a Tua palavra se levante como muralha contra toda invasão de escuridão. Protege também a nossa casa, não apenas as paredes físicas, mas tudo o que é nosso, nossa família, nossos filhos, nossos relacionamentos, nossos sonhos, nossa mesa, nossa rotina. Que Teu cuidado esteja sobre tudo, que Teus anjos acampem ao redor, que a Tua presença seja o perfume do ambiente, que a Tua voz seja a trilha sonora dos nossos dias, que a Tua mão seja o alicerce, que Teu amor seja o teto, que o Teu Espírito seja o vento que circula entre os cômodos, que Teu sangue seja o limite que o inimigo não ultrapassa. E quanto às setas que voam de dia, Senhor, silencia todas. Toma o controle daquilo que vem contra nós, sem aviso, dos ataques que vêm camuflados de críticas, das palavras que chegam como conselhos, mas carregam veneno, das notícias que tentam paralisar, das decisões que nos confundem. Silencia tudo isso, Pai, que nenhuma seta encontre brecha, que nenhuma acusação nos derrube, que nenhum argumento contrário prospere, porque a nossa justiça vem de Ti, porque a nossa cobertura é o Teu escudo, porque a nossa confiança não está na nossa força, mas na Tua fidelidade. Desmascara também, Senhor, as pestes que andam na escuridão, tudo aquilo que se move nas sombras, as mentiras que se infiltram, os pensamentos que contaminam, as alianças que querem se formar contra nós, sem que saibamos, as armadilhas invisíveis, as palavras sussurradas, os planos ocultos, as estratégias malignas, os vírus emocionais, as doenças espirituais, as contaminações silenciosas. Desmascara tudo, Senhor, porque a Tua luz expõe, a Tua presença revela e a Tua verdade purifica. Não queremos viver de olhos fechados. Queremos discernir, ver, repreender, cancelar e viver livres. E se os dias de angústia vierem, Senhor, porque sabemos que vem. A vida tem seus vales, a estrada tem suas curvas e a alma tem seus dias nublados. Mas se vierem, esteja conosco, como Tu prometeste. Não nos deixes sozinhos, nos visita no quarto escuro, nos acompanha na sala silenciosa, nos encontra no grito abafado, nos abraça na madrugada chorada. Que mesmo quando não sentirmos, saibamos que estás ali, que mesmo quando não ouvirmos, saibamos que estás falando. Que mesmo quando não entendermos, saibamos que estás agindo, porque a Tua companhia é melhor do que qualquer explicação. Responde-nos, Pai. Quando Te invocarmos, responde. Não por merecimento, mas por misericórdia. Não porque somos bons, mas porque o Teu nome é fiel. Responde-nos no meio do choro, no meio da crise, no meio da dúvida, na sala de espera, no leito do hospital, no momento da escolha. Responde com paz, com direção, com alívio, com abraço, com resposta, mesmo quando for silêncio.
porque o teu silêncio também cura, o teu tempo também sara, a tua presença também fala sem palavras. Livra-nos das armadilhas visíveis e invisíveis, das que vêm de fora e das que surgem de dentro. Livra-nos da pressa, da culpa, do orgulho, do medo, da comparação, da autossabotagem, do passado não resolvido, do futuro não confiado. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, quando nós mesmos somos o problema. Quando somos nós que nos afastamos, que desacreditamos, que nos bloqueamos, que desistimos, que ignoramos o teu chamado. Livra-nos de todo autoengano, de toda cegueira emocional, de toda dureza espiritual, de todo hábito que nos destrói, de todo laço que nos prende. Livra-nos, Pai. E levanta-nos, porque às vezes tropeçamos, outras vezes caímos mesmo. E quando caímos, a vergonha nos impede de te buscar. Mas tu não rejeitas o coração quebrantado, tu não desprezas o arrependido. Tu és o Deus que levanta do pó, que tira da lama, que ergue o abatido, que restitui a dignidade, que limpa, cura, veste e envia. Por isso, Senhor, levanta-nos das quedas públicas, das falhas secretas, das culpas velhas, das dores recentes, das pausas que nos paralisaram, das promessas que enterramos. Levanta-nos e faz do nosso levantar um testemunho, que o mundo veja que só o Senhor nos sustentou. Glorifica teu nome através das nossas lutas vencidas, que cada cicatriz fale da tua fidelidade, que cada dor superada seja um altar de louvor, que cada guerra enfrentada seja uma história de honra, que cada perda atravessada seja uma estrada de propósito, que as nossas quedas não sejam nossa marca final, mas o começo de uma nova caminhada. Glorifica o teu nome em tudo que formos, na nossa voz, no nosso silêncio, na nossa alegria, no nosso choro, no nosso levantar e até na nossa espera. Que tudo, absolutamente tudo, glorifique o teu nome. Senhor, mostra-nos tua salvação. Mostra no meio da dor, no meio da dúvida, no meio do caos. Mostra na sala de cirurgia, no tribunal, na reunião, no abraço, na decisão, na madrugada. Mostra quando o desespero ameaçar vencer, quando a fé parecer pequena, quando o cansaço for grande. Mostra a tua salvação como resposta, como milagre, como direção, como livramento, como renovo, como cura, como sustento, como transformação, como presença, como amor. Mostra quando estivermos cansados, quando estivermos quase desistindo, quando já não houver mais palavras, quando já não houver mais forças, quando só restar um fio de esperança. Mostra, Senhor, mostra a tua glória, mostra a tua fidelidade, mostra a tua bondade, mostra que ainda estás aqui, que ainda és Deus, que ainda és o mesmo, que ainda fazes milagres, que ainda salvas, que ainda transformas, que ainda cuidas, que ainda respondes, que ainda vês, que ainda age. E enquanto esperamos, ensina-nos a descansar, porque descansar é confiar, é entregar, é soltar, é dizer: eu não entendo, mas eu espero. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não controlo, mas eu confio. Ensina-nos a descansar no teu tempo, na tua forma, no teu plano, porque os teus caminhos são mais altos, porque os teus pensamentos são melhores, porque a tua vontade é perfeita. Ensina-nos a confiar, não com fé de boca, mas com fé de vida, fé que não se abala com o tempo, fé que não desiste com a espera, fé que permanece quando todos foram embora, fé que canta no meio do vale, fé que permanece quando tudo muda, fé que não negocia o secreto, fé que ama a tua presença mais do que a tua bênção. Ensina-nos a habitar, a fazer do secreto nossa casa, a fazer do teu colo nosso lugar, a fazer da tua voz nosso sustento, a fazer da tua palavra nosso alimento.
Ensina-nos a parar de correr para todo lado e correr para Ti. A parar de nos esconder atrás das máscaras e nos esconder nas Tuas asas. A parar de fingir força e confessar dependência. Porque fora de Ti não há paz. Fora de Ti não há descanso. Fora de Ti não há vida. Mas em Ti há abrigo. Em Ti há esperança. Em Ti há renovo. Em Ti há recomeço. Em Ti há vida. Vida em abundância. Vida que vence o mundo. Vida que vence a dor. Vida que vence a morte. Vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de todo o coração. Não foi por acaso que você ficou até o final. Deus te trouxe até aqui porque Ele tinha algo específico para falar contigo hoje. E se essa palavra tocou sua alma, se ela encontrou lugar no seu coração, então saiba, você não está só. O Deus que falou com você aqui vai continuar falando aí dentro. Compartilhe essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir o que você ouviu. Alguém que está cansado, alguém que está lutando em silêncio, alguém que precisa lembrar que ainda existe um esconderijo seguro em Deus. Uma simples atitude sua pode ser a resposta de oração de outra pessoa. E se você quer continuar sendo fortalecido pela palavra, assista agora o vídeo que vai aparecer na sua tela. Deus ainda tem mais para revelar. E a próxima mensagem pode ser exatamente o que seu coração está precisando. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te cubra com suas asas. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus.